Olá, gente bonita, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre amar o que faz. Eu escolhi esse tema porque eu observei que algumas pessoas ainda realizam atividades ou trabalhos que não as realizam profissionalmente, né? Como pessoas. E não tô nem falando de missão, tá, gente? Tô falando mesmo de amar o que se faz, né? Porque sempre todos nós temos alguma coisa que nós gostamos de fazer. Mas as circunstâncias da vida acabam nos empurrando para outras escolhas, né? Ou é porque a gente precisa de um valor maior para se manter no mês, aí aquele trabalho que eu gosto tanto, que eu amo, não tem tanta rentabilidade, então eu tenho que escolher outra coisa que tenha mais rentabilidade. Ou é porque eu não tive muito estudo, não consegui estudar muito, então eu não posso escolher muito o que eu quero fazer. Ou é porque a crise que tá aí, a gente não consegue trabalho. Enfim, são vários motivos, né? Vamos dizer assim. Mas eu quero contar pra vocês uma breve história sobre minha atividade, minha trajetória profissional, bem resumidamente. Desde criança eu sempre gostei de magistério, né? Então eu sonhava ser professora, eu brincava de professora, tinha um quadro negro, a minha mãe comprou pra mim, porque ela também teve esse desejo quando era criança, não realizou, e aí ela viu em mim também essa possibilidade, ela viu que eu gostava, eu sempre gostei de estudar, nunca precisou ela me pedir pra estudar, eu sempre, né, tranquilo. E fui construindo esse sonho. Aí chegando na minha adolescência, fiquei meio indecisa se era isso mesmo que eu queria. Por quê? Porque eu via muitos comentários negativos, né, do trabalho, da função magistério, né? Mas professor ganha pouco. Não é um trabalho assim ou uma atividade que vai te trazer grandes lucros, né? Não vai ficar rica sendo professora, não é reconhecida, os alunos não respeitam a professora, aquela coisa toda negativa em relação à nossa profissão, que, ao meu ver, ela é muito linda e maravilhosa, né? Mesmo tendo os desafios, é uma profissão que, né, profissionaliza todos, né? Todas as outras, né? Sem um professor, não existiria as outras profissões, né? Então é uma profissão, para mim, ao meu ver, muito importante. Então eu fui atrás desse sonho, né? Mesmo tendo esses empecilhos todos, teve uma época que a minha mãe conseguiu me ajudar na escola, né, de magistério, onde eu fiz, né, o magistério, que naquela época era magistério. Eu entrei em 98, fiz o magistério, daí em 99 me formei. E quando foi para eu começar a atuar como professora, mais uma vez a vida me levou tipo o mar, assim, uma correnteza, né? Tinha uma correnteza lá e eu queria ir indo pro lado e eu acabei indo pro outro, né? Eu acabei não podendo exercer essa minha função. Tentei concurso público, né? Inclusive foi no estado na época, não passei. E então eu tive que buscar em outras áreas, né? Esse sustento, essa renda, né? Pra eu me manter, porque eu tive sempre que trabalhar desde cedo. E aí comecei a trabalhar em empresa, né? Porque naquele momento era o que eu conseguia ganhar um pouco mais do que sendo professora na época, porque eu não tinha conseguido o concurso, passar no concurso. Acabei deixando esse sonho de lado, né? Mas lá em 2013 eu acabei voltando a estudar. Aí eu fui pra fazer faculdade. Comecei com letras. Aí depois eu vi que letras não era bem a área que eu queria e troquei para pedagogia. Uma universidade, que hoje é universidade, né? Na época não era centro universitário. Só que o valor das cadeiras eram altas para eu pagar, né? Porque o que eu ganhava não era suficiente, assim. Então, tive que conseguir bolsa de estudo. Depois eu ganhei um pouco de aumento na empresa que eu trabalhava, que não dava nem para pagar uma cadeira a mais, só para vocês terem ideia, mas como estava na cláusula lá do contrato, não poderia, o estudante que era bolsista não poderia ganhar nenhum tipo de aumento. Se fosse R$1
passasse do limite, vamos dizer assim, a pessoa poderia perder a bolsa. E foi o que aconteceu. Naquele dia eu chorei bastante, fiquei triste, pensei, e agora? Não vou realizar meu sonho, fazer pedagogia e tal. Porque eu sabia, eu tinha sempre uma visão assim, só magistério eu não posso ficar, eu tenho que estudar mais. Porque naquela época já se falava que só o magistério não ia valer para poder fazer concurso, que a minha ideia era fazer concurso, continuar fazendo. Então eu acabei, perdendo essa bolsa. Aí fui trabalhar numa empresa em outra cidade, por Curtume, no caso. E aquele trabalho me ocupava muito meu tempo, né? Então eu acabei trancando a faculdade. Eu tava ganhando bem naquele lugar até, mas eu trabalhava muito mesmo. Eu trabalhava sábado, o dia todo, eu trabalhava até tarde muitas vezes. Era um trabalho de RH, né? Departamento pessoal. Eu fazia toda a parte de folha de pagamento, eu fazia toda a parte de férias, eu fazia recrutamento e seleção, selecionava as pessoas para trabalhar. Fazia as audiências da empresa também. Então, o dia que eu tinha que fechar a folha de pagamento, né? Pra quem trabalha em departamento sabe como é que é, né? Eu tava lá em audiência lá, esperando ser atendida nas audiências. Depois eu tinha que voltar e fazer o trabalho ainda de fechar a folha de pagamento. Fazia rescisão, treinava pessoas que iam começar na empresa, fazia um treinamento. Sabia fazer o ponto eletrônico também. Depois treinei umas meninas para poderem fazer o ponto também. Então eu sabia de tudo da parte de RH, assim. Eu aprendi a fazer tudo ali. E eu trabalhava bastante ali. E eu gostava do que eu fazia. Só que não era aquela coisa, né? Eu acordava de manhã e eu sentia cansada. Eu dormia a noite toda, mas eu acordava cansada. Não tinha aquela vontade, assim, de trabalhar, aquela coisa. Mas eu ia, né? No começo eu fui por um ano, mais ou menos, eu ia de ônibus. Eu tinha que pegar 2 ônibus pra ir, né? Saía de casa de noite, quase, né? Pra ir até o centro, depois pegava um ônibus pra ir pra essa outra cidade. Isso foi durante 3 anos. Depois, né? Eu acabei comprando um carro pra mim, meu primeiro carro, e aí ficou um pouco mais fácil, né? Daí eu levava 25 minutos de casa até o trabalho, né? Quando eu tinha aqui de ônibus, era 1h30 de ônibus. Facilitou, né? Um pouco a minha vida nesse sentido. Mas, quando eu tive um problema de saúde em 2007, eu já estava lá desde 2004, aí foi o que eu pensei. O que tá acontecendo comigo? Eu já não estava mais gostando do que eu estava fazendo. Eu estava fazendo mais pelo dinheiro que eu estava recebendo por aquele trabalho que eu realizava. Porque não era algo que me satisfazia, não era algo que me preenchia profissionalmente. Pra mim, não era aquilo que eu queria. Por quê? Porque o meu sonho que estava lá atrás, que era ser professora, né? Magistério. Mas eu tinha aquela crença que se eu fosse professora eu ia ganhar menos e talvez não ia dar conta de pagar minhas contas e minhas coisas. Eu queria uma segurança, né? Então eu achava que ali eu estava segura. Grande erro meu, né? E aí precisou vir a doença para eu parar e refletir. Graças a Deus que foi uma doença assim que não foi tão desafiadora como em outros casos, né? A gente sabe, às vezes as pessoas com doenças bem mais complicadas, bem mais vamos dizer assim, difíceis de se reverter, né? No meu caso foi uma questão mais de ansiedade que eu tive, né? Naquela época, né? Eu fiquei muito ansiosa, comecei a ter sintomas de infarto, essas coisas, porque a ansiedade dá isso, né? Acelerar o coração, pressão oscilava, subia, né, e tal. Então eu não sabia o que era, eu achava que era algum problema de coração que eu tava tendo. Comecei a ir em médico, comecei a gastar bastante com médico e tal. E aí eu fui vendo que eu tinha que eu tinha que fazer alguma coisa pra mudar aquilo.
Então foi aí que eu, com a ajuda de algumas pessoas que surgiram no meu caminho, que eu até gosto de dizer, assim, eu brinco até, eu digo que são anjos da terra, né? Tem os anjos do céu e os anjos da terra. E essas pessoas foram me ajudando, me orientando, me clareando minhas ideias, até o ponto de eu chegar a dizer, a decidir a sair daquele trabalho, daquele emprego que eu estava realizando. Na época, eu não tinha outro trabalho em vista, porque era só o que eu estava atuando, era naquela área, né, departamento pessoal, então era aquilo que eu tinha de conhecimento naquele momento para poder escolher outra coisa e tal. Muitas pessoas me chamaram, mas tu é louca, tu é doida, como que tu vai sair de um trabalho, né, alguma coisa garantida pra se aventurar, assim. Eu disse, não, mas eu não tinha que dar satisfação pros outros, né, eu disse, não, mas eu não quero mais isso pra mim. E foi uma decisão foi difícil, né, pra mim, levei um tempo pra tomar essa decisão, creio eu que quase um ano pra decidir sair, né, então precisou a doença vir pra eu realmente, não, é isso mesmo, eu vou sair, não quero mais. E saí desse emprego. Fiquei um tempo sem trabalhar, né, recebi, aí fiz um acerto com a empresa lá e tal, treinei algumas pessoas pra ficar no meu lugar e saí. E nesse tempo, daí acabei voltando a buscar aquele meu sonho. Disse, não, agora eu vou voltar a estudar, né? Só que para voltar a estudar, eu precisava ter um emprego. E aí foi diferente. Eu voltei a trabalhar com RH, com departamento pessoal, mas foi bem mais leve, bem diferente. Eu ganhava um pouco menos, mas não trabalhava tanto como eu trabalhava nesse emprego anterior. E comecei a trabalhar isso. Então agora eu vou fazer diferente. Eu vou trabalhar em algo que vai ser o meu trampolim para eu atingir o meu sonho, que é ser professora. E comecei a trabalhar, voltei a estudar. Troquei minha faculdade da presencial para IAD. Foi no final ali da faculdade, porque eu não tinha como pagar a faculdade integral, a presencial, que ela era um valor bem mais elevado, né? Então eu acabei optando em ir para IAD, que daí eu conseguia pagar melhor, né? Com mais condições. E fui para fazendo concurso. Comecei a fazer tudo que era concurso. Parecia concurso em tal cidade, eu ia, fazia. Se algum eu vou ter que passar, né? Bom, resumindo a história, de 7 que eu fiz, eu passei em 3, tá? E em 2010, 2009 eu fiz, em 2011, final de 2010 eu já estava trabalhando pelo estado, até daí eu fiz contrato, né? Eu disse, não, vou atuar, né? Eu quero ter experiência. Nesse meio tempo eu fiz estágio, eu trabalhei como estagiária em escola, ajudando na escola, como auxiliar. Se é esse sonho que eu quero, eu vou buscar isso. Não entrei nessa área ganhando rios de dinheiro, tá? E nem hoje não ganho rios de dinheiro nessa profissão, mas eu tenho outra que eu já vou falar. E então eu comecei construindo esse sonho, né? E em 2011 eu assumi numa cidade como professora de anos iniciais. E dali pra frente, até hoje eu sou professora, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que quando a gente quer algo, às vezes não importa o tempo que vai levar pra gente conseguir aquilo que a gente quer. Mas se a gente tem certeza do que a gente quer, a gente vai atrás e busca, né? E se você não tá disposto a fazer a sua parte para conseguir o que você deseja, tá tudo bem. Você é a melhor pessoa para saber o que é melhor para você. Se para você tá bom assim, continue como está. Mas se não tá, pense, o que eu posso fazer para ir atrás desse sonho que eu quero, né? No meu caso, eu trabalhei de estagiária um tempo, comecei a fazer concurso, voltei a estudar, troquei de faculdade presencial para IAD, porque ficava mais fácil para eu poder pagar. E assim, eu já fazendo uma propaganda assim da IAD, eu vou dizer assim pra vocês que eu aprendi muito mais na IAD,
do que na presencial que eu tava, porque eu fazia poucas cadeiras, então era pouco assim que eu tava interagindo com a faculdade, né? E na EAD não, EAD é uma matéria, é uma disciplina por mês, então era muita leitura, era muito estudo, muito artigo, e eu não parava, né? Então pra mim foi muito bom EAD, e eu sou uma pessoa autodidata, então eu gosto muito de aprender sozinha também, assim, no caso, né? Autodidata, né? E, claro, aí uma vez por semana lá na faculdade, tirava dúvida com a professora, dei assim uma sorte imensa que eu peguei uma tutora que era professora da URGS, aposentada, então ela era expert, né, na pedagogia, então ela ajudou a nossa turma em muitas coisas, então ela era como se fosse a professora normal, assim, de faculdade, assim, presencial. Para nós era assim que a gente via ela, né? Mas ela era tutora dessa escola, dessa faculdade. Então, e eu fui indo atrás, né? Fui buscando esse sonho. Levou um tempo, né? Desse tempo que eu parei em 2003, que eu fiz a faculdade um tempo, daí tranquei. Eu levei 9 anos para me formar em pedagogia, tá? E nesses 9 anos eu fui chamada no concurso, consegui assumir com magistério mesmo. Depois eu consegui colocar minha faculdade nesse concurso, né? Depois a gente faz lá um pedido oficial lá na prefeitura e consegue. Foi o que eu consegui. Por isso que eu digo, o que eu quero dizer? Fazer o que a gente ama nos traz muito mais benefício do que a gente fazer algo que a gente não gosta. Porque quando a gente tá fazendo algo que a gente não gosta, a gente acaba fazendo aquilo com muito pesar, com muita com desmotivação, sem vontade de fazer, aquela, sabe? Então, assim, eu tive essa experiência e vou dizer assim, não foi nem um pouco legal, assim, porque precisou chegar a doença para eu me acordar. Claro que eu não tô dizendo que a doença veio só exatamente para essa situação. Talvez eu nunca vou saber o porquê que ela veio totalmente, mas eu tô dando só um exemplo, né? Pode ser que ela veio também por outros fatores da minha vida que eu precisava olhar mais também, não era só a questão do meu trabalho. Mas eu acredito que o meu trabalho também influenciou muito para eu chegar no ponto que eu cheguei. Porque eu não me enxergava mais, eu não me via mais. Eu via na Paula trabalho, casa. Eu nem estudar mais eu tava estudando, que era algo que eu sempre gostei de fazer. Então assim, pense se é isso que você quer. Se não é, crie metas, peça orientação para alguém que você veja, que é alguém bem sucedido, que é alguém que você vê sucesso nessa pessoa. Por que eu falo isso? Gente, cuidado com quem vocês vão pedir conselhos, tá? Sempre procure pedir conselho para pessoas que são sucedidas, que têm sucesso em alguma coisa na sua vida. Não adianta tu ir lá pedir conselho para alguém que tá lá acomodado na sua vidinha, tá fazendo o seu trabalho. Não tô desmerecendo ninguém, não é isso, gente. Não quero que pense assim, tá? Não é nesse sentido. Mas a pessoa que vai te dar o conselho é aquela que já vivenciou aquilo que você quer vivenciar. Então ela vai te dar dicas, sacadas que vão te ajudar na tua caminhada. Como é que tu vai perguntar pro médico, por exemplo, tu vai lá no doutor, lá no médico, e ele é especialista, ele é um endócrino, né? Ele é um endócrino. E tu vai lá e perguntar, olha doutor, eu tô com umas manchas na pele, eu queria saber com o senhor, o que o senhor acha disso aqui? O que ele vai te dizer? Ele não é dermatologista, né? Ele é endócrino. Então é isso que eu quero dizer. Chegue nas pessoas certas, nas pessoas que podem te contribuir com alguma coisa, né? Então não adianta você ir atrás de pessoas que não têm aquela experiência que você tá buscando. Ah, eu gosto de tal coisa. Ah, mas isso não dá dinheiro. É uma grande crença limitante, gente. Porque quando a gente ama o que faz, é como se fosse mágico. As coisas fluem pra você muito mais, né? Hoje, por exemplo, eu sou professora, trabalho meio turno só, por opção minha, tá? Porque eu gosto muito, amo muito o que eu faço, mas eu sei que é uma dedicação que a gente tem que ter, ser professora, então muitas vezes
a gente precisa de um tempo pra gente também, e essa profissão, ela é bastante afazeres, ela é uma profissão que exige muito da gente. Então, trabalhar 40 horas hoje como professora, pra mim já não serve mais, né? Então assim, as coisas da minha vida foram se ajeitando de uma maneira que hoje eu posso me dar o luxo de trabalhar só meio turno como professora. E falando lá de trás, da doença que me ocasionou, que foi a ansiedade lá no ano passado, porque eu estava fazendo algo que eu não gostava, naquele caminho lá eu também fui atrás da cura, vamos dizer assim, e comecei a fazer tratamentos, né? Tratamentos com médico, depois eu fui para terapia holística e eu acabei me apaixonando por essa área. E fiz reiki, né? Fiz o nível de reiki. Eu já tinha feito antes de eu ter o problema da ansiedade. Eu fiz em 2004 o nível 1 de reiki, que eu queria. Eu já tava nessa busca, né? Mas eu não tava assim, só pra meu conhecimento próprio. Fiz o nível de reiki, nível 1, 2004, e daí 2007, que foi quando eu tive o problema esse da ansiedade, eu fiz o nível 2, e depois em 2019 eu acabei fazendo o nível 3. E aí foi aquela coisa, o chamado, né? E agora? O que tu vai fazer com tudo isso que tu já aprendeu? E aí estou ainda fazendo alguns cursos paralelos que eu ainda não finalizei, né? Tem alguns cursos também de desenvolvimento pessoal que eu também faço nos meus atendimentos. Virei a terapeuta holística também, né? Hoje eu atuo, né? Então eu tenho duas profissões: professora de anos iniciais e terapeuta holística. Eu atendo, né? Presencial e online. Inclusive eu comecei, né, assim, como quem não quer nada, vamos lá, vamos ver se é isso que eu gosto. E eu vi que era isso que também me preenchia, né, como pessoa. Então eu vejo que eu gosto dessa coisa de estar com as pessoas, de ajudar elas. Mas eu também vejo, né, que a gente primeiro precisa se ajudar, né, primeiro se olhar, se conhecer para poder dar o melhor da gente na nossa atividade profissional, né? Então, hoje eu exerço essas duas funções que eu amo muito fazer. E vou dizer pra vocês, para mim não é difícil ter que levantar de manhã, ir pra escola, ou ter que, de tarde, me organizar para atender os meus clientes, meus consultantes, né? Pra mim é muito prazeroso. E estou sempre estudando, né? Eu amo estudar, me atualizar, sempre gostei disso e continuo fazendo isso, né? Mais ainda agora, né? Porque eu tô na área da terapia holística, então eu vejo que tem muita coisa aí que dá pra gente explorar e aprender. E é isso, né? Esse foi um depoimento, né? Até que acho que ficou um pouco longo o vídeo, mas eu quis compartilhar isso com vocês, um pouquinho da minha história, para vocês verem que nada é impossível, tá? Se eu lá atrás tivesse me acomodado, tivesse dito, não, mas eu tenho que continuar nesse trabalho, porque eu não tenho faculdade, eu não tenho, eu não consegui passar nos concursos, eu não sei como é que eu estaria hoje, né? Então, eu vou dizer para vocês, a minha vida tá muito melhor, e olha assim, ó, muito mesmo. De lá, daquela época para agora, ela tá muito melhor. Eu tenho minha família, eu tenho meu marido, eu tenho meu filho, né? Eu tenho meus dois empregos, vamos dizer assim, né? Uma professora e terapeuta holística. Então, assim, eu tô muito mais feliz. Eu tenho bastante atividades para fazer, mas é diferente do que era no passado. Se eu tiver que domingo de tarde sentar e estudar, eu vou estudar com o maior prazer. Para me aprimorar nos meus estudos, me aprimorar nas minhas atividades. Isso para mim não vai ser nenhum fardo, nada cansativo. Então é isso que eu digo para vocês. Façam o que vocês amam. Deem esse presente para vocês. Não importa o tempo que vocês vão levar para atingir esse objetivo. Comece aos poucos, né? Comecem primeiro identificando o que vocês amam fazer e vão atrás disso. Vão
pegar conselho com as pessoas que obtiveram sucesso com isso que vocês também querem fazer, que é muito mais fácil, né? Como eu falei antes. Então, essa é a dica de hoje, né? E eu espero que tenha te ajudado, que você possa escolher a profissão, se você ainda não tem certeza, aquela que realmente vai te trazer muitas coisas boas, né? E vou dizer mais, gente. A questão monetária, né? O valor e tal, ela vem por consequência, né? Então, a gente pode ter sucesso sim no que a gente ama fazer, não importa o que seja. Esquece o que as pessoas estão falando lá fora. Porque gente para dizer que não vai dar certo tem muitas pessoas, muitas mesmas, porque muitas vezes, e não é por mal que elas fazem isso, muitas vezes elas são pessoas, às vezes algumas, né, não tô dizendo todas, algumas são frustradas, porque não tiveram coragem, ou não tiveram, não se deram esse tempo de buscar o que elas realmente gostariam de fazer. E quando vem alguém com uma ideia de fazer algo diferente, de buscar o seu sonho, elas acabam jogando um balde de água fria em você. E aí você fica desmotivado, diz, realmente não dá, eu vou desistir, não vou fazer outra coisa que dá mais certo, tá? Um forte abraço para vocês, fique com Deus e espero que vocês façam aquilo que vocês amam. E quem já tá fazendo, continue fazendo o que ama, que esse é o caminho pra gente se sentir vivo e se sentir cada vez mais forte na nossa caminhada.